Caminhoneiro presencia homem maltratando um cavalo e decide fazer algo inacreditável. Num entardecer quente no interior, um caminhoneiro cruza uma estrada de terra quando vê uma cena que não esperava: um homem maltratando um cavalo. Aquilo mexe com algo dentro dele e ele decide agir, mesmo sem saber que aquela escolha mudaria tudo ao seu redor. Antes de continuar, curta o vídeo, deixe no comentário de onde está assistindo e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar essa história que vai prender sua atenção do começo ao fim. Com o tempo, o caminhoneiro vai enfrentar desafios que vão além do que imaginava. A resistência da comunidade, problemas financeiros e até segredos do passado que aparecem para complicar ainda mais. Cada passo é uma vitória conquistada com esforço, mas também com sacrifícios que fazem a história ficar ainda mais real. Fique comigo para descobrir como essa luta entre coragem, tradição e mudança vai transformar não só o protagonista, mas todo um pequeno município marcado por suas festas típicas, sua cultura forte e um mistério envolvendo um cavalo que vale muito mais do que parece. O sol começava a descer lentamente no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho, quando o caminhoneiro ajeitou o volante de seu velho caminhão. Era um homem de poucos gestos, rosto marcado pelo tempo e pelo sol que castigava as estradas que cruzava. Durante anos, aquela vida solitária e simples lhe deu um ritmo quase automático. Estrada, carga, descanso, estrada. Mas naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer. Ele trafegava por uma estrada de terra em meio a uma região conhecida pelas tradições rurais, um lugar onde o tempo parecia se mover mais devagar e as pessoas mantinham vivas festas e costumes que vinham de gerações. A poeira levantava com o caminhão, espalhando-se no ar quente daquela tarde de verão. O som do motor era o único som constante, até que, em meio ao silêncio da estrada, algo estranho chamou sua atenção. No acostamento, quase escondido entre algumas árvores, um homem dominava um cavalo com mãos duras, impacientes, quase cruéis. O animal, visivelmente cansado e machucado, se debatia, mas a força do homem era maior. O caminhoneiro sentiu o estômago apertar. Aquela cena era diferente de tudo que ele já tinha visto. Um grito mudo parecia ecoar no ar, e ele não podia simplesmente virar o caminhão e continuar seu caminho como se nada tivesse acontecido. Sem pensar duas vezes, ele estacionou o caminhão, puxou a chave da ignição e caminhou em direção ao homem. A poeira levantada pela movimentação do cavalo ainda pairava no ar, misturada com um cheiro forte de terra seca e suor. O caminhoneiro respirou fundo, sentindo o calor que vinha da terra e o peso da situação. Era como se o destino tivesse colocado ali exatamente para aquele momento. O homem, surpreso com a aproximação, tentou manter a postura firme, mas o caminhoneiro percebeu no olhar dele uma mistura de orgulho e medo. As palavras começaram a sair, inicialmente com calma, depois com uma firmeza que só quem conhece a estrada pode ter. O caminhoneiro falou sobre respeito, sobre dignidade, sobre o direito de um ser tão forte e nobre quanto aquele cavalo de ser tratado com cuidado. O diálogo foi tenso, mas ao mesmo tempo revelador. O caminhoneiro viu naquele homem um reflexo de lutas pessoais, da dureza da vida no campo, mas também da resistência em mudar. Decidiu então que não seria apenas um espectador. Ali nascia um compromisso silencioso, um pacto invisível entre ele, o cavalo e aquela terra. Enquanto ajudava o cavalo a se acalmar, o caminhoneiro percebeu que aquele animal carregava algo especial, não apenas na linhagem, mas na história que parecia entrelaçar passado e presente daquela comunidade. Algo que ultrapassava o cuidado imediato e que poderia despertar mudanças maiores. Antes de voltar para o caminhão, ele sentiu uma mistura de esperança e responsabilidade crescer dentro de si. Sabia que aquilo não seria fácil. Sabia que enfrentaria resistências, não apenas do homem, mas de toda uma cultura que se agarrava ao costume e ao silêncio. Mas também sabia que, pela primeira vez em muito tempo, havia uma causa maior para lutar. Ele voltou para o caminhão com o som do motor retomando o ritmo da estrada, mas com um coração diferente. Agora, cada quilômetro percorrido era uma promessa de que algo novo estava começando. E ali, naquele interior quente e cheio de tradições, a jornada de um homem comum em busca de justiça e empatia estava apenas começando. Após aquele encontro inesperado, o caminhoneiro sentiu o peso da responsabilidade como nunca antes. Durante a noite, enquanto o silêncio da estrada embalava seu descanso, sua mente não parava de revisitar a imagem do cavalo, os olhos grandes,
cansados, e a força contida naquele corpo magro. Era impossível ignorar. No dia seguinte, ao chegar numa pequena vila para abastecer e descansar, decidiu que precisava de ajuda. Não era um especialista em animais, muito menos um veterinário, mas conhecia pessoas que poderiam lhe dar uma orientação. Ali, numa cidadezinha onde o tempo parecia prender-se às janelas das casas simples e aos sorrisos das pessoas, conheceu a veterinária recém-chegada. Ela tinha chegado há pouco tempo, trocando a agitação da cidade grande pela tranquilidade e desafios da zona rural. Sua motivação era clara: usar seus conhecimentos para ajudar animais que, muitas vezes, eram deixados de lado por falta de atenção ou recursos. Ao ouvir a história do caminhoneiro, seus olhos brilharam com uma mistura de preocupação e esperança. Enquanto caminhavam pela pequena praça central, ela explicou quanto aquele cavalo poderia ser importante, não só por sua raça, mas pela relação profunda que os moradores tinham com os animais da região. A cultura local era pautada pelo respeito aos ciclos da natureza e pela tradição da lida com os cavalos, uma prática que fazia parte das festas e da identidade da comunidade. O caminhoneiro percebeu que, para ajudar aquele animal, precisaria se aproximar ainda mais daquele universo, entender suas regras não escritas, ganhar a confiança de quem ali vivia. No entanto, a resistência já começava a se manifestar. Durante uma ida ao mercado, ouviu cochichos e olhares desconfiados. Muitos viam sua intervenção como intromissão. Afinal, o homem que havia maltratado o cavalo era conhecido, tinha raízes profundas ali, e desafiá-lo significava mexer em assuntos delicados. Essa rejeição foi o primeiro obstáculo real que o caminhoneiro enfrentou. Para piorar, sua situação financeira também estava longe de ser confortável. O caminhoneiro já contava os gastos com combustível, manutenção do caminhão e agora se via diante da necessidade de investir em cuidados para o animal. Essa pressão quase o fez desistir, mas a lembrança dos olhos do cavalo o impediu. Foi então que conheceu a senhora idosa, uma figura respeitada na comunidade. Ela era a guardiã das tradições locais, sabia de histórias, lendas e sabedoria ancestral. Quando o caminhoneiro contou sua intenção de cuidar do cavalo, ela ofereceu mais do que palavras, trouxe remédios caseiros, ensinamentos, uma conexão com a terra que poucos conheciam. Sua motivação era preservar o que via como uma ameaça ao equilíbrio da cultura local, o descaso com os animais. Com essa ajuda, o caminhoneiro encontrou forças para seguir. Adaptou o caminhão para que pudesse transportar o cavalo com segurança, criando um espaço acolhedor para ele. Essa solução prática, fruto de sua experiência na estrada, foi um passo importante para mostrar que não queria apenas um gesto isolado, mas uma mudança real. No entanto, a tensão aumentou quando descobriu que o cavalo não era um animal comum. Em conversas com moradores mais antigos, percebeu que ele pertencia a uma linhagem valiosa, ligada à história de resistência e luta daquela terra. A responsabilidade aumentou, com ela, a pressão para que tudo desse certo. Apesar das dificuldades, o caminhoneiro não estava sozinho. A veterinária, a senhora idosa e até alguns moradores começaram a enxergar nele um aliado, alguém disposto a enfrentar o sistema e os costumes para preservar o que era importante. Mas a estrada da mudança é cheia de curvas inesperadas. Um convite para a festa tradicional da região trouxe um novo desafio. O caminhoneiro teria que participar de provas equestres, um cenário onde o cavalo seria colocado à prova diante de todos. Essa decisão não era apenas uma forma de mostrar o valor do animal, mas uma maneira de conquistar respeito e abrir diálogo com aqueles que ainda resistiam. Porém, a história do homem que maltratava o cavalo começava a se revelar mais complexa. Ele tinha seu próprio passado, marcado por perdas, dificuldades e rancores que fizeram agir com dureza. Essa descoberta mexeu com o caminhoneiro, que precisou lidar com sentimentos contraditórios, justiça, compaixão e a necessidade de mudança. O ambiente começou a se transformar junto com a história. A região, que antes parecia imutável, mostrava sinais de evolução. O som dos cascos no chão de terra, o cheiro da comida típica nas festas, o colorido das bandeirinhas nas ruas, tudo isso ganhava um novo significado. Era um convite para entender que o respeito à tradição poderia caminhar lado a lado com a renovação. Mas o tempo não parava e os obstáculos continuavam. No terceiro mês, o cavalo fugiu, criando um momento de tensão que uniu a comunidade na busca por ele. Esse episódio foi crucial para estreitar laços e mostrar o quanto aquele animal
já havia conquistado corações. Também revelou que o caminhoneiro, apesar da coragem, tinha suas fragilidades, o medo do fracasso e a dúvida se realmente poderia fazer a diferença. Além disso, novos personagens entraram na trama. Um jovem aprendiz de veterinária, lutando para ser aceito, uma rivalidade antiga entre famílias e um mistério envolvendo uma área de preservação ambiental que poderia colocar em risco tudo pelo que lutavam. Essas subtramas entrelaçavam-se com a principal, enriquecendo a narrativa e aumentando a complexidade dos desafios. No final do capítulo, o caminhoneiro percebeu que sua jornada era muito maior do que cuidar de um cavalo. Era sobre mudar mentalidades, criar pontes entre passado e presente e aprender que a coragem verdadeira nasce da empatia e do esforço contínuo. O sol mal havia surgido naquela manhã quando o caminhoneiro acordou com uma sensação estranha no peito. Era um misto de expectativa e apreensão, como se o dia reservasse algo inesperado. Ele sabia que a rotina estava prestes a mudar e, apesar de ainda não compreender completamente a extensão disso, sentia que não havia volta. Com o cavalo acomodado no caminhão, ele partiu para a pequena vila onde a veterinária e a senhora idosa o aguardavam para mais uma avaliação. O cheiro da terra úmida depois da chuva misturava-se ao aroma do café recém-passado que vinha da cozinha da veterinária, dando um conforto temporário para as preocupações que o acompanhavam. Durante a consulta, algo chamou a atenção de ambos. O cavalo apresentava sinais de um ferimento antigo, escondido sob uma camada de sujeira e pelos. O exame revelava que aquele machucado poderia comprometer o futuro do animal, tornando o cuidado muito mais complexo do que o caminhoneiro havia imaginado. A veterinária explicou que precisariam ser criativos e cuidadosos, já que recursos eram limitados ali naquela comunidade. Foi a senhora idosa quem trouxe uma luz para o problema. Ela revelou conhecimentos antigos, passados de geração em geração, sobre remédios naturais e técnicas de cura que usavam ingredientes da própria terra. Embora o caminhoneiro fosse cético no início, decidiu confiar e aplicar aquelas técnicas, vendo nelas não só uma solução, mas uma forma de resgatar a cultura local que ele ainda começava a entender. Enquanto isso, o caminhoneiro sentiu uma necessidade crescente de compreender o homem que havia maltratado o cavalo. Ele não era um inimigo simples, mas alguém com uma história que precisava ser desvendada para que o verdadeiro problema fosse enfrentado. Ao conversar com moradores, ouviu relatos variados, histórias de dificuldades financeiras, de perdas pessoais, de um orgulho ferido que o fazia agir com agressividade. Esse conhecimento não apagou a indignação pelo maltrato, mas trouxe um novo olhar para a situação. O caminhoneiro percebeu que o conflito não era apenas entre ele e aquele homem, mas entre duas visões de mundo que precisavam ser conciliadas para que a comunidade pudesse evoluir. A tensão aumentou quando o homem, sabendo da interferência do caminhoneiro, passou a agir com mais dureza para tentar manter o controle. Comentários maldosos e olhares de reprovação se espalharam pela vila, colocando o protagonista em uma posição delicada, onde cada decisão poderia ser decisiva para seu sucesso ou fracasso. Foi neste momento que o convite para a festa tradicional chegou. Era uma oportunidade única para o caminhoneiro mostrar o valor do cavalo, mas também um teste de coragem e habilidade. Preparar o animal para as provas equestres significava enfrentar o medo de que o ferimento pudesse se agravar, além do desafio de conquistar o respeito de uma plateia que já o via como um forasteiro. Enquanto treinavam, o caminhoneiro e a veterinária passaram a desenvolver uma parceria forte. Ela, com sua paixão pelos animais e pelo conhecimento científico, ele, com sua experiência prática e coração dedicado. Juntos, criaram estratégias para fortalecer o cavalo, respeitando seus limites e usando as técnicas naturais ensinadas pela senhora idosa. No meio desse processo, o caminhoneiro enfrentou momentos de vulnerabilidade. Havia dúvidas, medos e até noites em claro pensando se estava fazendo a coisa certa. A solidão da estrada, que antes era um refúgio, agora parecia uma prisão invisível. Mas, em conversas sinceras com seus aliados, ele encontrou forças para seguir. As festas da região começaram a tomar forma, com suas músicas, danças e comidas típicas. As ruas se encheram de cor, o cheiro de milho assado e café fresco pairava no ar, e o som de sanfonas e violas anunciava o início das celebrações. A cultura local, tão rica e presente, influenciava cada decisão do caminhoneiro, que buscava respeitar as tradições ao mesmo tempo que levava sua mensagem de mudança. A preparação para as provas também trouxe surpresas.
Durante um treino, o cavalo se assustou com um som inesperado e fugiu por um momento, causando pânico. Esse episódio reforçou a necessidade de cuidados redobrado e despertou uma nova atenção para os detalhes da jornada. A comunidade, que antes observava com desconfiança, começou a perceber o quanto o caminhoneiro estava empenhado em cuidar daquele animal e honrar a cultura local. Além disso, a relação do protagonista com a veterinária e a senhora idosa foi se aprofundando, criando um laço de amizade e confiança que seria fundamental para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. A conexão entre eles não era apenas prática, mas emocional, mostrando que a luta pela justiça e pelo cuidado pode aproximar pessoas de mundos diferentes. Por fim, o capítulo se fechou com uma reunião comunitária onde o caminhoneiro teve a chance de falar sobre respeito aos animais e a importância de preservar a cultura sem abrir mão da empatia e da humanidade. Seu discurso, embasado em suas experiências no amor pelo cavalo, tocou corações, mas também acendeu a resistência daqueles que não estavam prontos para mudanças. O futuro era incerto, mas o caminho já estava traçado. A jornada do caminhoneiro continuava, agora com desafios maiores, mas também com uma esperança renovada de que seria possível transformar não só um animal, mas toda uma comunidade. A festa tradicional da vila estava prestes a começar. As ruas estreitas se encheram de cores vibrantes, bandeirinhas penduradas de casa em casa dançavam com a brisa leve da tarde, enquanto o aroma do milho assado do café recém-coado se espalhava pelo ar, abraçando cada canto da pequena comunidade. Para o caminhoneiro, aquele momento representava muito mais do que uma celebração. Era a oportunidade de mostrar, perante todos, o valor daquele cavalo e a força de uma mudança que ele desejava ver. Mas o caminho até ali não fora nada fácil. Nos meses anteriores, o esforço para recuperar o animal maltratado fora intenso. O cavalo, apesar da ferida antiga que ainda incomodava, começava a revelar sinais de recuperação. A parceria com a veterinária, que lhe passava conhecimentos científicos, e a senhora idosa, que trazia sabedoria ancestral, fora fundamental para criar um tratamento que respeitasse tanto o corpo quanto o espírito do animal. Ainda assim, a preparação física exigia paciência e determinação. Porém, o maior desafio não era o cuidado com o cavalo, mas a aceitação da comunidade. As resistências, embora menos explícitas, continuavam presentes em olhares desconfiados, comentários abafados e atitudes que sinalizavam o medo da mudança. O homem que maltratara o cavalo, por sua vez, intensificava sua oposição, organizando boicotes velados e espalhando dúvidas sobre as intenções do caminhoneiro. Mesmo diante desse cenário, o protagonista mantinha uma característica marcante: sua coragem inabalável. Ela lhe dava força para enfrentar os obstáculos sem recuar, mesmo quando o desgaste emocional e físico parecia quase insuportável. Além disso, sua empatia, outro traço forte de sua personalidade, permitia-lhe enxergar os medos e dores por trás das atitudes de resistência, tornando suas ações mais humanas e compreensivas. Na preparação para a prova equestre, o caminhoneiro enfrentou 2 obstáculos significativos. Primeiro, o cavalo ainda apresentava sinais de dor e hesitação, resultado do trauma passado, que exigia uma abordagem delicada para não forçar além do limite. Segundo, ele precisava conquistar o respeito dos moradores que julgavam aquela participação uma afronta às tradições. Cada passo exigia estratégia, paciência e a busca constante por equilíbrio entre tradição e inovação. No dia da prova, a atmosfera era de expectativa. A plateia reunia moradores de todas as idades, vestindo roupas típicas, alguns com chapéu de palha, outros com lenços coloridos, todos ansiosos para ver os cavalos que, há gerações, eram símbolos de orgulho da região. O caminhoneiro sentiu o peso daquela responsabilidade, mas também uma onda de esperança crescendo dentro dele. Quando chegou a sua vez, guiou o cavalo com cuidado, respeitando cada reação do animal. A prova exigia agilidade e controle, e, embora o cavalo não fosse o mais rápido, sua força e resistência surpreenderam a todos. A plateia, que antes murmurava dúvidas, começou a aplaudir o esforço e a técnica do homem e do animal, reconhecendo que ali havia algo especial. Essa vitória, porém, teve seu preço. O esforço do cavalo agravou levemente a antiga lesão, lembrando a todos que cada conquista trazia sacrifícios. O caminhoneiro,
Consciente disso, passou a cuidar ainda mais do cavalo, equilibrando sua vontade de vencer com respeito pelos limites do animal. No entanto, a vitória na prova não resolveu todos os conflitos. O homem opositor, sentindo-se ameaçado, aumentou suas ações para desacreditar o caminhoneiro. A tensão na comunidade aumentou, criando um ambiente onde alianças começaram a se formar, mas também onde antigos ressentimentos vinham à tona. Nesse cenário, a relação entre o caminhoneiro, a veterinária e a senhora idosa se fortaleceu. Eles se tornaram um núcleo de resistência e mudança, apoiando-se mutuamente para enfrentar as adversidades. O jovem aprendiz de veterinária, inspirado pelo exemplo do caminhoneiro, também passou a colaborar, trazendo energia e ideias novas para o grupo. Além disso, o mistério envolvendo uma área de preservação ambiental ganhou destaque. Um projeto de construção ameaçava aquela região, colocando em risco não só a natureza, mas também a cultura local que dependia da conexão com a terra. Essa questão ambiental tornou-se uma nova fronteira para o protagonista, que viu sua luta ampliar-se para além do cuidado com o cavalo, abraçando a defesa do equilíbrio entre homem e natureza. As subtramas começaram a se entrelaçar com a trama principal, criando um tecido complexo de relações, interesses e desafios. As rivalidades antigas, os aprendizados novos e os conflitos emergentes davam ritmo e profundidade à narrativa. Em meio a tudo isso, o caminhoneiro enfrentou seu conflito interno mais intenso, a dúvida se seu esforço realmente poderia transformar aquela realidade ou se seria apenas uma gota no oceano de tradições rígidas e resistências enraizadas. Essa batalha interna lhe trouxe momentos de vulnerabilidade, mas também a certeza de que, independentemente do resultado, sua ação tinha significado. A festa, com sua música alegre e seus sabores típicos, tornou-se palco de encontros emocionantes, revelações e decisões que moldariam o futuro da comunidade. O cenário, vibrante e cheio de vida, mostrava a beleza de uma cultura que sabia se renovar sem perder suas raízes. No fim daquele dia, ao olhar para o cavalo descansando no estábulo improvisado, o caminhoneiro sentiu que sua luta estava apenas começando, mas que a estrada que escolhera seguir valia cada passo, cada sacrifício. Os dias que se seguiram à festa tradicional foram marcados por um misto de cansaço e renovação. O caminhoneiro acordava cedo, guiado por um senso de responsabilidade cada vez maior em cuidar do cavalo e fortalecer a relação com a comunidade que lentamente começava a lhe confiar suas histórias e segredos. O cenário ao redor acompanhava essas mudanças internas. As manhãs chegavam com neblina suave, filtrando a luz do sol entre as árvores, enquanto as tardes ganhavam um brilho dourado, aquecendo os campos onde o vento embalava o cheiro da terra molhada e das folhas secas. Era uma transformação quase palpável, que inspirava o caminhoneiro a continuar, mesmo quando a jornada parecia difícil demais. A veterinária, agora uma parceira inseparável, sugeriu que o próximo passo para a recuperação do cavalo seria um período de convivência e socialização com outros animais da região. A ideia era que o contato pudesse ajudar a diminuir o trauma do passado e fortalecer a confiança, um processo delicado que exigiria muita paciência e sensibilidade. Para isso, o caminhoneiro precisaria vencer outro obstáculo significativo, transportar o cavalo para uma fazenda vizinha, onde animais já estavam acostumados a conviver em liberdade e harmonia. Porém, a distância e o estado do animal tornavam o transporte um desafio complexo, exigindo planejamento cuidadoso e recursos limitados. Enquanto organizava a logística, o caminhoneiro passou a conhecer melhor os moradores da vila. Entre eles, uma mulher forte e reservada, que mantinha um vínculo especial com os animais, foi se destacando. Sua motivação era proteger a natureza e preservar a cultura local, valores que ela carregava desde a infância. Aos poucos, surgiu entre os dois uma conexão baseada no respeito mútuo e na paixão pela vida simples do campo. Essa relação trouxe ao caminhoneiro momentos de vulnerabilidade, nos quais ele pôde expressar suas dúvidas e medos sem receio. Ela, por sua vez, também enfrentava batalhas internas, guardando cicatrizes emocionais que apenas começavam a ser reveladas. O contato humano, terno e sincero, mostrou ser tão essencial quanto o cuidado com o cavalo. No meio desse processo, uma reviravolta média ocorreu quando, ao visitar a fazenda para o transporte, o caminhoneiro descobriu que o terreno estava ameaçado por uma disputa judicial antiga, envolvendo terras que pertenciam à comunidade. Esse conflito,
ignorado por muitos, tinha potencial para impactar diretamente a preservação da cultura e o equilíbrio ambiental. Essa descoberta trouxe urgência à luta do caminhoneiro, que agora precisava agir não apenas para cuidar do cavalo, mas para defender a própria identidade da região. A situação exigia alianças e estratégias que iam além de sua experiência na estrada, desafiando-o a aprender e a se adaptar rapidamente. A senhora idosa, com sua sabedoria ancestral, revelou segredos sobre a história da região e seus antigos habitantes, ajudando a construir um argumento cultural e emocional para a preservação das terras. Esse conhecimento fortaleceu a determinação do grupo e criou uma base sólida para a próxima fase da batalha. Durante a viagem para transportar o cavalo, o caminhoneiro enfrentou uma tempestade inesperada. O vento forte e a chuva grossa transformaram a estrada de terra em um lamaçal traiçoeiro, testando sua habilidade e paciência. O cheiro da terra molhada misturava-se ao ar frio, criando uma atmosfera quase mágica, mas também perigosa. O transporte, apesar dos obstáculos, foi um sucesso. O cavalo, embora assustado, mostrou sinais de calma quando chegou ao novo ambiente. A sensação de vitória foi imensa, mas o caminhoneiro sabia que essa era apenas uma etapa na longa recuperação. Na fazenda, o contato com outros animais proporcionou momentos sensoriais intensos. O som suave do pasto ao vento, o toque da grama fresca sob os cascos do cavalo, o cheiro do capim recém-cortado e o calor do sol que filtrava pelas folhas das árvores. Essas experiências foram fundamentais para a recuperação emocional do animal e para estreitar o laço entre ele e o caminhoneiro. Enquanto isso, a comunidade continuava dividida. Alguns moradores começaram a apoiar a causa, influenciados pela coragem e persistência do caminhoneiro, mas outros permaneciam céticos e resistentes, receosos de perder tradições e formas de vida que já lhes eram familiares. Uma reviravolta pequena ocorreu quando um grupo de jovens locais, inspirados pela história do caminhoneiro, organizou uma campanha para promover o respeito aos animais e à natureza. Essa iniciativa, embora tímida, teve um impacto significativo, trazendo um novo fôlego para o movimento. No entanto, a oposição do homem que maltratara o cavalo não diminuiu. Ele passou a usar sua influência para desacreditar o grupo, espalhando boatos e criando barreiras para o progresso. Esse antagonismo exigiu do protagonista uma paciência e firmeza ainda maiores. No meio dessa tensão, o caminhoneiro teve uma conversa reveladora com a mulher que vinha se tornando sua parceira. Eles falaram sobre seus medos, expectativas e sonhos, criando uma conexão emocional profunda que o ajudou a enfrentar os desafios com mais leveza e confiança. No último mês desse período, um acontecimento importante marcou a comunidade. Uma reunião com autoridades locais para discutir a situação das terras e a preservação ambiental. O caminhoneiro, a veterinária, a senhora idosa, a mulher parceira e o jovem aprendiz participaram ativamente, apresentando argumentos que uniam conhecimento científico, tradição cultural e emoção. O resultado dessa reunião foi uma vitória significativa. O compromisso das autoridades em proteger a área ameaçada e apoiar iniciativas que valorizassem a cultura local e o cuidado com os animais. Essa conquista, fruto de muita luta, trouxe esperança e confirmou que o esforço coletivo pode transformar realidades. O capítulo terminou com o caminhoneiro observando o pôr do sol, sentindo que a estrada que escolhera era difícil, mas cheia de significado. O cavalo, agora mais forte e confiante, estava ao seu lado, simbolizando não apenas uma vitória pessoal, mas o início de uma nova história para aquela comunidade. Os primeiros raios de sol ainda brilhavam timidamente quando o caminhoneiro acordou naquela manhã, sentindo uma mistura de cansaço e determinação. Já se passaram meses desde o início daquela jornada inesperada, mas a transformação não era apenas no cavalo, nem na comunidade, era dentro dele próprio. O conflito interno que sempre lhe acompanhará, entre o desejo de justiça e a dúvida sobre o impacto de suas ações, começava a encontrar respostas. A parceria com a veterinária e a senhora idosa continuava sendo o alicerce daquela caminhada. O respeito mútuo e a confiança que tinham construído ao longo do tempo eram mais fortes do que nunca. A mulher que havia se tornado sua aliada, guardando um passado complexo, também fazia parte daquele núcleo, trazendo equilíbrio e sensibilidade para o grupo. Na vila, o ambiente estava mais vibrante. O contato com a cultura local havia aprofundado seu entendimento sobre os valores e tradições que moldavam aquele povo. As festas, as músicas, a culinária,
Tudo isso fazia parte de um tecido social que precisava ser preservado, mas também aberto para novas possibilidades. Porém, nem tudo era harmonia. O homem que antes maltratara o cavalo persistia em sua posição, criando tensões que afetavam o clima da comunidade. Seus atos, embora sem violência direta, eram obstáculos constantes para o caminhoneiro e seus aliados. Boatos, desconfianças e pequenas sabotagens se tornaram parte da rotina, exigindo do protagonista paciência e estratégia. Um dos grandes desafios daquele período foi a organização de um evento comunitário voltado para a conscientização sobre o respeito aos animais e a preservação ambiental. A ideia, que partirá do grupo de jovens locais, encontrou apoio no caminhoneiro, que viu ali uma chance de unir diferentes gerações e fortalecer os laços sociais. Mas o caminho até a realização do evento foi cheio de reviravoltas. Uma reviravolta média aconteceu quando os materiais que deveriam ser usados para a montagem do palco desapareceram misteriosamente na véspera da apresentação. Foi uma prova dura para o grupo, que teve que improvisar rapidamente, mostrando a força da união e da criatividade diante das adversidades. Durante os preparativos, o caminhoneiro enfrentou um obstáculo pessoal significativo: a saudade da família distante, que sentia crescer a cada dia longe da estrada e das estradas que sempre foram seu refúgio. Esse sentimento se misturava ao desejo de construir raízes naquele lugar, criando um dilema interno profundo. As conexões emocionais entre os personagens se intensificaram de forma gradual e realista. A mulher que o acompanhava mostrou sua vulnerabilidade ao compartilhar histórias de perdas e sonhos frustrados, enquanto a veterinária, sempre dedicada, revelou suas próprias inseguranças profissionais e pessoais. Essas trocas aproximaram o grupo, criando um clima de cumplicidade e apoio mútuo. O dia do evento chegou com o céu limpo e o ar fresco da manhã. A vila se reuniu na praça principal, decorada com flores, bandeirinhas e objetos típicos da cultura local. O som das vozes animadas, das conversas, da música criou uma atmosfera acolhedora e festiva. O caminhoneiro fez um discurso. Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora para a história. Emocionado, falando sobre a importância do respeito aos animais, da preservação da natureza e da valorização da cultura. Seu relato, que incluía a jornada do cavalo e os desafios enfrentados, tocou profundamente a plateia, conquistando corações e mentes. No entanto, a reviravolta grande veio no momento em que o homem opositor subiu ao palco, interrompendo o evento com críticas e acusações infundadas. O confronto, tenso e carregado de emoções, evidenciou o quanto aquele embate era mais que uma simples disputa. Era uma luta entre visões de mundo que precisavam encontrar um ponto de equilíbrio. O caminhoneiro, com sua característica coragem, não recuou. Em vez disso, usou o momento para reforçar sua mensagem de união e respeito, mostrando que a verdadeira força vinha da capacidade de ouvir, entender e transformar, não de impor e destruir. Essa postura conquistou aliados inesperados, que passaram a apoiar a causa de forma mais ativa. Entre eles, o jovem aprendiz da veterinária, cuja energia e idealismo foram fundamentais para revitalizar as ações comunitárias. A vitória no evento, apesar das dificuldades, trouxe consequências claras para a trama. A comunidade começou a se mobilizar de maneira mais coesa, fortalecendo os laços e ampliando o alcance das ações. A presença do caminhoneiro, agora vista como símbolo de esperança, inspirava outros a se engajarem. Entretanto, o preço dessa conquista foi a necessidade de lidar com novos conflitos internos e externos. O caminhoneiro teve que aprender a equilibrar sua vida na estrada com suas responsabilidades na vila, enfrentando escolhas difíceis que testavam sua resiliência e seus valores. No campo pessoal, o relacionamento com a mulher parceira se aprofundou, mas também enfrentou desafios. As diferenças de opinião sobre o futuro, as dúvidas sobre a permanência e as feridas do passado criaram momentos de tensão e reflexão. A recuperação do cavalo avançava, mas a cada passo havia o custo do cuidado constante e do sacrifício do próprio caminhoneiro, que deixava de lado o descanso e momentos pessoais para garantir o bem-estar do animal. A mudança no ambiente era visível. A terra, antes marcada por descaso e resistência, começava a florescer com novos projetos de cultivo sustentável, reflorestamento e educação ambiental.
O cheiro da natureza renovada, o som dos pássaros e o toque da grama verde simbolizavam a transformação em curso. As regras claras estabelecidas desde o início da história, respeito pelos limites do cavalo, pela cultura local e pela integridade emocional dos personagens, foram mantidas e reforçadas, criando um universo consistente e crível. No fim daquele capítulo, o caminhoneiro sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não estava sozinho. As conexões construídas, as lutas compartilhadas e as vitórias conquistadas formavam um alicerce sólido para o futuro que ele agora começava a sonhar. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu com tom de rosa e dourado, enquanto o caminhoneiro iniciava mais um dia carregado de expectativas e responsabilidades. Após meses intensos de batalha silenciosa, entre cuidados, desafios e aprendizados, ele sentia que a história começava a tomar um rumo diferente, mais promissor e cheio de possibilidades. O cavalo, que já não era apenas um animal sob seus cuidados, mas um símbolo de resistência e transformação, mostrava sinais visíveis de melhoria. O brilho nos olhos do animal era reflexo não só da saúde renovada, mas também da conexão profunda que haviam construído, uma conexão que transcendia palavras e gestos comuns. Entretanto, o protagonista sabia que o caminho ainda era longo e repleto de obstáculos. A cada avanço, surgiam novos desafios que testavam sua paciência, coragem e determinação. As dificuldades que enfrentava não eram apenas físicas, mas também emocionais e sociais, pois a resistência à mudança ainda se fazia presente em vários setores da comunidade. Naquele momento, ele se deparava com uma reviravolta média. O surgimento de um novo grupo dentro da vila, formado por moradores que apoiavam o antagonista e que buscavam forma de desacreditar a iniciativa de proteção animal e preservação ambiental. Esse grupo, organizado e persistente, complicava ainda mais o cenário, criando tensões que ameaçavam desestabilizar o movimento. O caminhoneiro, com sua característica coragem, encarou essa nova ameaça com uma postura firme, mas sem perder a empatia. Ele sabia que, para superar esse momento, seria preciso mais do que força. Seria necessário diálogo, estratégia e a construção de pontes que pudessem unir diferentes perspectivas. A mulher que caminhava ao seu lado, com seu olhar sereno e voz firme, mostrou-se fundamental nesse processo. Ela ajudou a mediar conversas e buscar pontos de encontro, usando sua experiência pessoal e sensibilidade para tocar os corações mais resistentes. Essa parceria, já consolidada, era um dos pilares que sustentavam o protagonista em meio à turbulência. No âmbito pessoal, o caminhoneiro enfrentava um dilema crescente. A saudade da estrada, da liberdade que sentia ao volante de seu caminhão, confrontava-se com a vontade de construir raízes naquele lugar que já havia se tornado seu lar. Essa dualidade gerava momentos de introspecção e conflito que revelavam a profundidade do personagem. Para lidar com esses sentimentos, ele encontrava refúgio no trabalho com o cavalo e nas conversas com a senhora idosa, cuja sabedoria ancestral oferecia perspectivas que ultrapassavam o tempo e a lógica imediata. Ela lhe ensinava que toda mudança verdadeira exigia equilíbrio entre o movimento e a permanência, entre o deixar ir e o permanecer. No meio dessa trama, uma reviravolta pequena trouxe uma surpresa positiva. O jovem aprendiz da veterinária conseguiu captar o interesse de uma ONG ambiental que se comprometeu a apoiar projetos locais de preservação. Essa ajuda externa significava recursos, visibilidade, sobretudo, um reconhecimento importante para a luta da comunidade. Porém, junto com esse avanço, surgiram novos obstáculos. A burocracia, as exigências legais e as diferenças culturais entre os moradores e os representantes da ONG criavam desafios que exigiam diplomacia e persistência. O caminhoneiro, agora mais experiente, assumiu o papel de mediador, aprendendo a navegar por essas águas complicadas. Ao longo do capítulo, cenas sensoriais ganharam destaque. O aroma do café fresco nas manhãs, o toque da pele do cavalo sob suas mãos calejadas, o som distante de uma sanfona na festa da vila, o sabor do pão recém-assado pela mulher parceira. Esses detalhes enriqueciam a narrativa, aproximando o leitor do universo vivido pelo protagonista. As mudanças no cenário também eram visíveis. As trilhas antes abandonadas começaram a ser revitalizadas, a vegetação crescia com mais vigor, e a vila mostrava sinais claros de revitalização, como as casas coloridas, as praças limpas e os rostos mais sorridentes. No centro desse processo estava o caminhoneiro, que mostrava uma evolução gradual e palpável.
Cada conquista vinha acompanhada de um custo. O tempo longe da estrada, o desgaste físico e emocional, as dúvidas e os sacrifícios pessoais. Mas ele encarava tudo isso com a firmeza de quem sabe que nada que vale a pena é fácil. O conflito interno permanecia, mas com uma clareza maior. Ele compreendia que seu papel não era simplesmente vencer, mas transformar a si mesmo, o cavalo, a comunidade. Essa aceitação trouxe paz e motivação renovada. Enquanto isso, as conexões emocionais entre os personagens secundários também se aprofundavam. A mulher parceira e a veterinária criavam um laço forte, formando um círculo de apoio e troca de conhecimentos. A senhora idosa, sempre presente, agia como uma guardiã da memória e da cultura, inspirando todos com suas histórias e conselhos. A tensão com o grupo opositor ainda existia, mas aos poucos começava a ceder diante da força do diálogo e da demonstração concreta dos benefícios das ações promovidas. A vila, apesar das divergências, se mostrava capaz de se reinventar sem perder sua essência. Ao final do capítulo, o caminhoneiro, em uma noite estrelada, observava o céu vasto e silencioso, sentindo-se parte de algo maior. O cavalo repousava ao seu lado, tranquilo, símbolo vivo da mudança que eles estavam construindo juntos. A vila amanheceu envolta numa névoa fina, que acariciava as copas das árvores e escondia as primeiras luzes do sol. O caminhoneiro despertou sentindo frescor no ar e uma inquietação que não conseguia explicar, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Nos últimos meses, a rotina já não era a mesma. Cada dia trazia novos desafios, mas também esperança e descobertas. O cavalo, cada vez mais saudável e confiante, relinchava suavemente quando o protagonista se aproximava do estábulo. O laço entre os dois parecia inquebrável, um reflexo da dedicação, paciência e carinho investidos. Essa relação, construída com esforço e cuidado, era o coração pulsante de toda a história. Porém, naquela manhã, uma reviravolta grande alterou completamente o rumo dos acontecimentos. Um representante do governo local chegou à vila, trazendo notícias sobre a aprovação de um projeto de desenvolvimento na região, um empreendimento que poderia transformar para sempre a paisagem, a cultura e o modo de vida da comunidade. Essa notícia gerou um clima de apreensão e incerteza. Muitos moradores viam o projeto como uma oportunidade para gerar empregos e melhorar a infraestrutura, enquanto outros temiam a perda das tradições, da natureza preservada e da identidade cultural. O caminhoneiro, como sempre, sentiu o peso da responsabilidade de mediar esses conflitos e encontrar soluções que respeitassem a todos. Antes desse momento, a preparação para a reviravolta já estava presente na narrativa. As conversas com os moradores, as reuniões comunitárias, as discussões sobre preservação ambiental e desenvolvimento econômico haviam criado uma base sólida para o debate que se iniciava. A mulher parceira do caminhoneiro, firme e determinada, propôs a criação de um conselho comunitário para discutir o projeto e garantir que as decisões fossem tomadas de forma transparente e participativa. Esse conselho incluiria representantes de todos os grupos, incluindo o antagonista, para que o diálogo pudesse prevalecer. Apesar das tensões naturais, essa iniciativa trouxe um sopro de esperança e união. O caminhoneiro, ao lado da veterinária, da senhora idosa e do jovem aprendiz, dedicou-se incansavelmente à organização do conselho, participando de reuniões, ouvindo relatos, medindo expectativas e frustrações. No decorrer desse período, surgiram diversas reviravoltas pequenas e médias que impactaram a trama. Documentos importantes foram extraviados misteriosamente. Um protesto silencioso ganhou força entre os jovens. Um dos moradores que apoiava o projeto revelou informações contraditórias e o antagonista passou a adotar uma postura mais conciliadora, surpreendendo a todos. Essa mudança de atitude do antagonista, uma reviravolta média, teve consequências profundas para a trama, abrindo caminho para negociações e acordos que antes pareciam impossíveis. Embora a desconfiança permanecesse, o espírito de colaboração começou a tomar forma, unindo o grupo em torno de um objetivo maior. O protagonista, no entanto, enfrentava dois obstáculos significativos: lidar com suas próprias dúvidas sobre o futuro da vila e equilibrar as demandas do conselho com o cuidado contínuo do cavalo, que ainda necessitava de atenção especial. Esses obstáculos serviam para aprofundar seu conflito interno, o desejo de justiça e mudança versus o medo de perder aquilo que já havia conquistado. Esse embate psicológico tornava o personagem mais humano e próximo do público,
que podia se identificar com suas dúvidas e inseguranças. Durante esse processo, a vila continuava a se transformar. As ruas antes silenciosas agora eram palco de debates acalorados, mas também de encontros e festas que celebravam a cultura local. Os sons das sanfonas, das rodas de violão e das vozes que entoavam canções tradicionais enchiam o ar, criando uma atmosfera vibrante e cheia de vida. O caminhoneiro sentia o cheiro da terra molhada após as chuvas recentes, o frescor das manhãs, o calor do sol nas tardes. Sensações permeavam suas memórias e suas decisões. Essas experiências sensoriais contribuíam para dar profundidade narrativa, aproximando o leitor daquele universo tão particular. A senhora idosa, como sempre, era a guardiã da tradição e da história oral, contando causos que emocionavam e ensinavam. Sua presença era um elo entre o passado e o presente, fundamentando as decisões do grupo em valores sólidos e ancestrais. O jovem aprendiz, cheio de energia e ideias, surpreendia a todos com sua capacidade de mobilizar os jovens e de usar a tecnologia para ampliar a divulgação das causas defendidas pela comunidade. Sua motivação principal era garantir um futuro melhor para as próximas gerações, um legado que honrasse a história e a natureza do lugar. Ao final do capítulo, o caminhoneiro olhava para o céu estrelado, sentindo-se parte daquela transformação maior, ciente de que cada passo dado, cada obstáculo superado, fazia parte de uma caminhada de renovação e esperança. A vila despertava sob um céu claro, o ar fresco carregando os aromas da terra úmida e das flores que começavam a desabrochar nos jardins comunitários. A transformação estava presente em cada canto, nas casas renovadas, nas praças movimentadas, nos rostos sorridentes dos moradores. Para o caminhoneiro, aquele era um momento de celebração e reflexão, após tantos meses de luta, aprendizado e mudança. O cavalo, agora completamente recuperado, galopava livremente pelo pasto, símbolo vivo do progresso que havia sido conquistado com esforço e dedicação. A relação entre o animal e o protagonista era mais do que um laço de cuidado. Era uma história de superação, amizade e respeito. No entanto, o sucesso não havia chegado sem custo. Cada vitória vinha acompanhada de sacrifícios pessoais e desafios inesperados, que forçavam o caminhoneiro a crescer e se reinventar constantemente. Um dos acontecimentos mais marcantes desse período foi a inauguração oficial do Centro Comunitário, um espaço dedicado à educação ambiental, ao cuidado dos animais e à preservação da cultura local. O projeto, resultado da união de esforços da comunidade, da ONG e do conselho que o caminhoneiro ajudara a formar, representava a materialização das aspirações coletivas. Durante a cerimônia, uma reviravolta média trouxe uma prova importante. O antagonista, que até então mantinha uma postura reservada e, por vezes, resistente, fez um discurso público reconhecendo o valor do trabalho do caminhoneiro e de seus aliados. Essa mudança surpreendeu a todos e foi interpretada como um gesto de conciliação e maturidade. Contudo, as tensões ainda não estavam completamente dissipadas. Alguns moradores permaneciam céticos, preocupados com as implicações das mudanças e com o futuro da vila. O caminhoneiro precisou mais uma vez exercitar sua paciência e diplomacia para manter o equilíbrio entre os diferentes interesses. Durante as semanas seguintes, a vida na vila seguiu um ritmo intenso e dinâmico. O protagonista participou ativamente de oficinas, palestras e reuniões, sempre buscando ampliar o impacto das ações e fortalecer as redes de apoio. A mulher que caminhava ao seu lado continuava sendo um suporte fundamental, oferecendo não apenas ajuda prática, mas também equilíbrio emocional. Suas motivações pessoais, superar traumas do passado e construir uma nova história, se entrelaçavam com os objetivos coletivos, criando uma conexão profunda e verdadeira. A veterinária, sempre dedicada, enfrentava seus próprios dilemas, conciliando a carreira profissional com o envolvimento comunitário. Sua paixão pelos animais e pela natureza a impulsionava, mesmo diante das dificuldades e da exaustão. Um obstáculo significativo surgiu quando uma forte tempestade atingiu a região, causando estragos nas plantações e danos em algumas construções. A comunidade, unida, mobilizou-se para reconstruir e apoiar os mais afetados, reforçando os laços e a resiliência. O caminhoneiro participou ativamente dos esforços, colocando seu caminhão à disposição para transportar materiais e ajudando nas tarefas pesadas, mesmo quando o corpo pedia descanso. Esse comprometimento era um reflexo da evolução interna que havia experimentado desde o primeiro encontro com o cavalo maltratado.
As conexões emocionais entre os personagens cresceram, revelando momentos de vulnerabilidade e afeto genuíno. A mulher parceira compartilhou histórias pessoais que a aproximaram ainda mais do caminhoneiro, enquanto a veterinária e o jovem aprendiz estreitavam laços de amizade e confiança. Em meio a esses acontecimentos, a cultura local continuava sendo o elemento central da trama. As festas tradicionais, as comidas típicas, os costumes e as histórias orais permeavam o cotidiano, influenciando decisões e fortalecendo a identidade comunitária. Um detalhe sensorial marcante foi a descrição da festa junina, com suas luzes coloridas, o cheiro de milho assado, o som do forró e o toque da sanfona que embalava os passos dos dançarinos. Essas cenas traziam vida e emoção à narrativa, conectando o leitor com o ambiente vivido pelos personagens. A reviravolta grande desse capítulo ocorreu quando o governo, surpreendido pela mobilização e organização da comunidade, decidiu reconhecer oficialmente o projeto como modelo de desenvolvimento sustentável, comprometendo-se a apoiar financeiramente e institucionalmente as ações. Essa conquista trouxe uma nova dinâmica para a história, ampliando as responsabilidades do caminhoneiro e de seus aliados, mas também oferecendo novas oportunidades e recursos para consolidar as mudanças. Por outro lado, o sucesso gradual do protagonista evidenciava que cada passo à frente exigia sacrifícios pessoais, menos tempo para a estrada, para a família distante, para o descanso, mais compromissos, mais decisões difíceis, mais desgaste emocional. O conflito interno do caminhoneiro, entre o desejo de liberdade e o compromisso com a comunidade, permanecia presente, mas agora com uma compreensão mais profunda e madura. Ele sabia que seu papel era ser um agente de transformação, mesmo que isso significasse abrir mão de antigos hábitos e sonhos. Ao final do capítulo, em uma noite calma, o protagonista caminhou até o pasto onde o cavalo descansava sob a luz da lua, sentindo que aquela jornada, apesar de cheia de reviravoltas, estava se aproximando de um desfecho feliz e emocionante. O amanhecer da vila naquele dia era particularmente luminoso, como se a própria natureza celebrasse o momento que se aproximava. O céu azul claro se estendia sem nuvens, e uma leve brisa carregava o perfume das flores recém-desabrochadas da terra fresca, trazendo uma sensação de renovação. Para o caminhoneiro, aquele dia representava a culminação de meses de dedicação, luta e aprendizado, o momento de colher os frutos de uma jornada que mudará para sempre sua vida e a de toda a comunidade. Ao acordar, ele caminhou até o estábulo onde o cavalo, seu fiel companheiro desde o primeiro instante em que presenciara seu sofrimento, esperava calmo, com os olhos brilhando de vigor e confiança. O vínculo que tinham ultrapassava o simples cuidado animal. Era uma conexão construída com paciência, respeito e um amor silencioso que falava mais alto do que palavras. Nas semanas anteriores, a vila tinha passado por uma transformação visível e profunda. As casas pintadas com cores vibrantes, as ruas limpas e arborizadas, as pessoas unidas em um esforço coletivo para preservar suas tradições e o meio ambiente, eram provas vivas da capacidade de renovação que emergia da união e da perseverança. O protagonista sentia o peso das responsabilidades, mas também uma serenidade inédita. Ele não era mais apenas o caminhoneiro solitário que cruzava estradas, mas um líder respeitado, um guardião da esperança e da cultura daquele lugar. Naquele dia, a comunidade se reuniria para celebrar a inauguração do primeiro centro de resgate e cuidado animal da região, uma conquista que simbolizava não só a recuperação do cavalo, mas a consolidação de um sonho coletivo. O centro era fruto da colaboração entre os moradores, a ONG parceira, o Conselho Comunitário e o apoio oficial do governo local, que reconheceu a importância daquele projeto como modelo de desenvolvimento sustentável. Antes da cerimônia, o caminhoneiro sentou-se ao lado da mulher que havia sido seu suporte constante, sua parceira, amiga e inspiração. Juntos, relembraram as batalhas enfrentadas, as noites de incerteza, os momentos de alegria e de dúvida. A conexão que tinham se aprofundara, construída em respeito mútuo e na partilha de sonhos. A veterinária também estava presente, preparada para liderar as atividades do centro e continuar sua missão de cuidado e educação. Ao seu lado, o jovem aprendiz mostrava-se confiante e entusiasmado, pronto para assumir novas responsabilidades e garantir a continuidade do trabalho. A senhora idosa, com sua sabedoria ancestral, foi convidada a dar uma bênção tradicional, evocando as forças da natureza e as raízes culturais que sustentavam a vila.
Sua voz firme e doce emocionou a todos, reforçando a importância de manter viva a história e a identidade daquele povo. No meio da cerimônia, uma reviravolta pequena e simbólica tocou o coração dos presentes. O antagonista, que por tanto tempo resistira às mudanças e defendia interesses contrários, fez um gesto público de apoio ao projeto. Seu discurso humilde reconheceu o valor do esforço coletivo e a necessidade de unir forças para garantir o futuro da vila e da natureza. Esse momento de reconciliação emocionou o caminhoneiro, que viu ali a prova de que, mesmo em meio a conflitos, a transformação verdadeira é possível quando o diálogo e o respeito prevalecem. O clima de celebração foi intenso, marcado por músicas típicas, comidas tradicionais e a presença calorosa de todos os moradores. O aroma do milho assado, do café forte e do bolo caseiro permeava o ar, enquanto as vozes cantavam canções que falavam de amor, resistência e esperança. Durante o evento, o caminhoneiro aproveitou para compartilhar seu relato, desde o instante chocante em que viu o cavalo sendo maltratado até o presente, cheio de vitórias e aprendizados. Sua voz, firme e emocionada, contou uma história de coragem, transformação e solidariedade, inspirando todos a continuarem lutando por um mundo melhor. Ao longo da narrativa, destacou que o sucesso não vinha sem sacrifícios, as noites longe da estrada, o cansaço físico, as dúvidas internas, mas que a recompensa maior estava na possibilidade de construir algo duradouro, que ultrapassava o individual e se refletia no bem-estar coletivo. A reviravolta grande que marcou. O capítulo final foi o anúncio oficial do governo. A vila receberia apoio financeiro e técnico para ampliar o centro e desenvolver projetos de educação ambiental, turismo sustentável e preservação cultural. Esse reconhecimento foi fruto da mobilização de todos, da coragem do caminhoneiro e da capacidade de diálogo e união da comunidade. Essa notícia trouxe uma onda de alegria e esperança, consolidando a trajetória de transformação e criando um legado que beneficiaria não só a vila, mas as gerações futuras. Porém, nem tudo era apenas festa e celebração. O protagonista ainda enfrentava seu conflito interno, a saudade da estrada e da liberdade que sentia ao volante do caminhão. Ele sabia que aquela nova fase exigia escolhas difíceis. Após a cerimônia, em um momento de silêncio e contemplação, ele refletiu sobre sua jornada, sentindo a presença do cavalo ao seu lado e o vento suave que soprava nas árvores. Entendeu que a liberdade verdadeira não estava apenas nas estradas que cruzava, mas no impacto positivo que podia gerar onde estivesse. Essa aceitação trouxe paz e plenitude, revelando maturidade que crescerá junto com as experiências vividas. A mulher parceira, percebendo essa mudança, o encorajou a encontrar um equilíbrio entre seus desejos e suas responsabilidades, lembrando que a vida é feita de ciclos que cada fase tem seu valor. O capítulo finaliza com uma cena sensorial rica, o caminhar do protagonista e do cavalo pelo campo ao entardecer, com o céu pintado em tons de laranja e púrpura, o cheiro da grama fresca, o som distante de risadas e músicas da vila. Uma imagem que simboliza a esperança, união e a continuidade da vida. A história, então, chega ao seu desfecho feliz e emocionante, mostrando que o verdadeiro poder da transformação está no amor, na coragem e na capacidade de construir pontes mesmo nas situações mais adversas. Fim. Chegou até aqui? Então comenta Anjos, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.